Boa noite! Boa noite, pessoal! Mais uma live aí, nossa primeira live semanal da Flor de Café, nossa reunião de joaninhas. Sejam bem-vindos! Boa noite para todo mundo! Fê, Fernanda, Felipe, Isabel, Jaisa, boa noite, Fê! Boa noite, Felipe! Me chegando, sejam bem-vindos à nossa primeira live, hein? Semanal, nossa reunião de joaninhas. Hoje vamos falar sobre suculentas, foi um assunto muito pedido quando eu falei sobre as lives, todo mundo pediu, vamos falar sobre suculentas, então eu vou começar aí com esse assunto. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Isabel, de Fortaleza. Nossa, que delícia. Sou aqui de São Paulo, ó, a Flor de Café tá chegando longe. Seja bem-vinda, Isabel. Paulo, boa noite para todo mundo. Por que eu chamei essa live, né? As lives que eu vou fazer semanalmente de reunião das joaninhas. Porque as joaninhas são os insetos que mais cuidam do jardim. Elas estão sempre protegendo nossas plantas contra pragas, elas cuidam mesmo das plantas, né? Então nós também somos joaninhas. Eu acredito que todo mundo tá aqui, gosta muito de plantas e quer cuidar do jardim, né? Por isso que eu só quero joaninhas aqui, pessoas que se importam com as plantas e querem aprender mais sobre jardinagem, fazer o melhor aí pro seu jardim. Alan, boa noite, Alan. Tânia, sejam bem-vindos. Chegando aí. Lembrando que existe joaninha macho também, viu? Então, quem é homem aí são minhas joaninhas também. Semana passada eu falei bastante sobre plantas tóxicas, né? Eu fiz a live com a minha cachorrinha Meg. Hoje eu vou fazer a live com as minhas gordinhas, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Minhas suculentinhas. Não estão todas aqui. Eu separei algumas só. Senão a mesa não ia caber. Eu coloquei algumas. Eu tenho muita suculenta repetida. Coloquei uma de cada espécie pra falar pra vocês sobre isso. Porque falar sobre suculentas precisaria de uma live de 3 meses e meio, né? São muitos assuntos, o tema é muito vasto. Então toda vez que eu for falar sobre suculentas, eu vou pegar um tema em específico. Para abordar bem, para explicar bem tudo o que precisa saber sobre isso. E um dos temas que me pediram, até foi a Fernanda que deu essa sugestão, foi suculentas de sol ou sombra. Que é uma dúvida muito recorrente, né? Quando a gente tem suculenta em casa, a gente põe no sol pleno, ela acha ruim. Aí põe pra dentro de casa, é pior. Aí põe pra fora de novo, ela morre. A gente fica meio perdido. E agora? A minha suculenta é de sol, a minha suculenta é de sombra. O que é sombra, o que é sol, né? Quantas horas eu preciso deixar essa suculenta no sol? Então eu vou falar tudo sobre esse assunto de uma maneira que eu espero que vocês consigam entender. Primeira coisa, vocês têm suculentas em casa? Contem aí pra mim nos comentários. Vocês têm suculentas ou outro tipo de plantas? O que vocês preferem? As gordinhas ou são do time folhagens? Contem aí pra mim. Fernanda, eu sei que tem um monte. O Alan também. Contem aí pra mim. A Fê, eu tenho de tudo, né, amiga? Tem mesmo. Tem uma de cada. A coleção. O Alan também. Tô começando a fazer vasos repetidos agora. Você tem todas as suculentas do mundo. Quando eu não sei o nome de uma suculenta, gente, porque eu não sei todas do mundo, é muito difícil, né? São milhares de espécies. Eu pergunto pro Alan, porque eu sei que ele vai saber. A Tânia, eu tenho suculentas e outras flores também. Delícia. Mais de 40 suculentas, Alan. Foi bastante, hein? Eu tô quase lá, mas não são tantas assim. Guida, minha mãe só tem suculentas? Só mesmo, mãe. Verdade, tá cheio de suculenta aí.
Felipe tem algumas, que legal. Então eu tô falando com o pessoal certo, né? O pessoal que gosta de suculentinhas. Então vamos lá. Todas as minhas suculentas que estão aqui ficam lá fora na minha varanda, que pega sol. Todas menos uma, que é essa daqui, a Aloe Juvena. Depois eu vou falar por quê. Ela fica dentro de casa porque ela não gosta de sol. Mas, como que eu sei se a minha suculenta deve ficar lá fora ou não? Primeira coisa que vocês têm que fazer é conhecer o seu ambiente. Antes de comprar qualquer suculenta, antes de qualquer planta, tá? Mas hoje eu tô falando de suculentas. Conheça a sua casa e o seu ambiente. Aqui em casa eu sei que lá na minha varanda bate sol de manhã, um sol um pouco mais fraco. Lá pro meio-dia o sol já tá mais pra cá, então na minha varanda não tem mais sol. À tarde eu sei que vai ter sol forte na minha cozinha, então é onde tá a minha horta. Eu sei que não bate sol, por exemplo, nos quartos, no banheiro, então eu não vou ter plantas que precisam de sol lá pro lado de lá da casa. Eu conheço o meu espaço. É a primeira coisa que você, suculenteiro, tem que fazer na sua casa. Faz um mapa mesmo. Aonde tem sol, qual horário que bate sol, é sol forte, é sol fraco, não bate sol em lugar nenhum. Você tem que saber isso antes de comprar uma suculenta. Por quê? É mais fácil você adaptar uma suculenta ao seu ambiente do que o seu ambiente à sua suculenta. Dá pra entender? Por exemplo, você compra uma suculenta de sol pleno. Vou pegar aqui minha Echeveria. Essa é a minha Echeveria pulidones. Ela é uma suculenta de sol pleno. Imagina que eu não soubesse disso. Eu fui e falei, nossa, olha que linda, tem uma suculenta, gostei dela, comprei. Mas aí na minha casa, ela precisa de sol forte umas 6 horas por dia. Mas aí na minha casa, não bate sol o dia todo, em nenhum lugar. O que vai acontecer? Ela vai sofrer. Ou o contrário, se eu comprar uma suculenta de sombra, depois eu vou explicar pra vocês o que é sombra, tá, gente? Não é escuridão. O contrário também, comprei uma suculenta de sombra. Ela não gosta de raios solares fortes, mas na minha casa bate sol o dia todo. Ela vai sofrer para se adaptar. Então é mais fácil eu comprar já plantas, comprar suculentas que se adaptem ao meu ambiente, à minha casa, onde eu sei que elas vão se dar bem, elas vão crescer, vão se desenvolver, do que eu tentar adaptar a planta que eu comprei ao ambiente da minha casa, aos horários de sol. Então conheçam a casa de vocês. A casa de vocês bate muito sol? Ou não? Contem aí pra mim. Ou é aquela escuridão? Tem casa que não bate sol em lugar nenhum, né? O Alan, só tenho dificuldades com flores. Eu sei bem. Olha só, boa noite. Vanessa, Léo do Cafofolier acabaram de chegar. Boa noite, gente. Nena, sejam bem-vindos. Ó, chegaram 2 suculenteiros, hein? Vanessa e Léo sabem tudo de suculentas. Tô falando de suculentas hoje, de sol e sombra. Felipe bate sol de manhã. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Então, conhecendo a casa de vocês, pega já o caderninho e anota. Primeira coisa para suculenta de sol ou sombra, conheça a iluminação da sua casa antes de comprar qualquer planta. Combinado? Daqui a pouco eu vou falar sobre a adaptação das plantas, que é muito importante também. Agora, como identificar se a sua suculenta é de sol ou sombra? Eu sei o que vocês fazem. Vocês vão na internet pesquisar, né? Vocês vão lá, compram uma suculenta e falam como cuidar de suculentas. Aí, por exemplo, eu não sei que suculenta é essa, né? Eu vou falar como cuidar de suculentas. Aí lá na internet vão ter milhões de sites ensinando como cuidar de suculentas. Ah, elas precisam de luz, precisam de sol, precisam de pouquíssima água. E aí tá bom, eu vou cuidar de todas as minhas suculentas igual. Não, não é assim. Tem espécies diferentes, né? Tem suculenta que gosta de terra úmida. Sim, o colar de pérolas, por exemplo, essa aqui, que é a cedro ouro, ela gosta de uma terra um pouquinho mais úmida. Ela aguenta mais água do que outras. Então nem todas as suculentas eu cuido igual.
Então esse é o perigo de pesquisar na internet, eu tô aqui para isso, né? Meu objetivo é que vocês aprendam a cuidar bem das plantas sem depender dessas pesquisas de internet que às vezes tem muita informação errada por aí, né? Pela manhã até 1 hora pega sol, então esse é o horário ideal. O sol da manhã ele é fraquinho, né? Ele é o horário ideal para suculentas. E para as plantas em geral, né? Não é aquele sol forte. Sol forte muitas vezes faz mal para as plantas. Mamãe não perde uma live. Sua mãe tá aí, Alan? Quem é a mãe do Alan? Ou a minha mãe? A minha mãe não perde uma live mesmo. Minha mãe tá aí. Mas vamos ver. Vamos ao seguinte cenário. Eu vou fazer uma pesquisa com vocês. Uma pessoa imaginária, né? Não são vocês, tenho certeza que vocês compram plantas certinho, mas vamos ver uma pessoa, porque eu vou no garden, eu fico observando as pessoas comprando plantas, né? Para ver o comportamento das pessoas. Então, eu sei como vocês compram plantas, então eu vou propor uma situação aqui. Colar de pérolas gosta mais de sol ou de sombra? É meia luz. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas ele não gosta de sol forte, não. Vamos aos seguintes cenários. Você ama plantas, certo? Todo mundo aqui que tá aqui ama plantas. Aí você vai no garden, uma floricultura, lá onde você compra plantas. Você vê uma linda suculenta, por exemplo, vou pegar qualquer uma aqui. Essa. Tá aqui. Vocês viram essa suculenta, vocês acharam linda e compraram. Mas eu não sei o nome, só sei que é suculenta porque tava lá escrito suculentas. Aí você levou pra casa, colocou na sua estante, certo? Depois de um tempo, ela morreu. Secou, murchou, morreu. Aí você vai achar que você não serve pra cuidar de plantas, né? Porque eu matei outra suculenta. Você acha que... Aí você desistiu de ter suculenta. Me falem aí, o que tem de errado nisso? Tem alguma coisa de errado? Aonde foi que eu errei? O erro tá em mim, eu que não sei cuidar de plantas. O que tem de errado? Ir no garden, comprei uma suculenta, botei em casa. Falem aí pra mim, o que tem de errado comprar uma plantinha e deixar em casa? Ou não tem nada de errado? Ó, o que a Fernanda falou, diferença de local. Uma planta sente, com certeza, ela sente sim. Ela tá acostumada, primeira coisa, né? Ela tá acostumada com o ambiente dos gardens, onde normalmente tem aquele chuvisco lá em cima, tem aquele ambiente úmido, tem uma luz ambiente mais baixa, né? Indireta. Aí já sofreu com essa mudança de ambiente. Então, é uma das coisas que a planta pode sim sofrer até morrer. O ambiente, a falta de sol, o excesso de água, com certeza. Colocou dentro de casa, essa é uma planta de sol pleno. Mas se eu não sei disso, eu vou colocar ela dentro de casa, na minha estante. E pode ser que ela morra por causa disso, né? O ambiente de onde ela veio, a má adaptação. A mão que é ruim... A mão que é ruim, às vezes, né? Mas não tem essa de dedo verde, não. Todo mundo sabe cuidar de planta. Não pode desistir, né? A gente ainda não sabe como cuidar. Ela sofre mais ainda. É o dedo podre. Exatamente. Mas o que é o dedo podre? É você não conhecer a sua planta. Se eu vou lá, compro uma suculenta, não sei qual é. Não sei o ID, né? Não sei a identificação dela. Coloco na minha casa, eu não sei como cuidar. Por mais que eu saiba cuidar de suculentas, porque cada uma tem um cuidado diferente. Cada uma pede uma coisa diferente. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando for comprar uma planta é identificar. Isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Identificar uma suculenta, para eu saber se ela é de sol ou de sombra. Tem duas formas. Eu vou ensinar uma forma um pouco mais difícil, depois eu ensino uma mais fácil. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, pelo menos conhecer a família dela.
tem as famílias de suculentas, né? Que elas são agrupadas, são 9 famílias, se não me engano. São agrupadas em famílias, ou seja, são suculentas que vêm de deserto, de um clima mais árido. Não, são suculentas que vêm de um clima um pouco mais fresco. Então elas são suculentas que vêm do Nordeste especificamente. São agrupadas nessa família e aí você já tem uma ideia do que ela gosta, se ela gosta de muito sol, se ela gosta de uma luz mais indireta. Então conhecer a família de suculentas é essencial. É claro que tem aqueles suculenteiros, que eu sei que tem um monte aí, que sabem a família, a espécie, o gênero e tudo, né? Sabem o nome científico. Se você souber, muito melhor, né? Mas para quem tá iniciando no mundo das suculentas, pelo menos saber o tipo dela já é uma boa para saber se ela é de sol ou sombra. Essa é a primeira coisa que vocês têm que fazer. Que o Alan falou, compra lá uma glauca e tem probleminhas com ela, vai achar que é porque não sabe cuidar. Com certeza. Você vai achar que é você que não sabe cuidar de suculentas, mas a glauca é uma das suculentas mais difíceis de cuidar. Então, não é o seu dedo, não, pode ser a planta que não se adaptou ao seu ambiente, à sua casa, e outras plantas vão muito bem com você. Tem essa de dedo podre, não. Desculpa. Não é todo mundo que compra, por exemplo, suculentas em viveiros, produtores que conhecem a planta, sabem a identificação dela, né? A maioria compra onde? Em gardens, floriculturas, onde está lá escrito suculentas. Não tá falando qual é o nome dela, eu tirei o nome. Por exemplo, aqui vinha suculenta, no máximo vem escrito sedum, que é o gênero dela, mas não vem falando qual é. Então é importante você ir atrás e descobrir qual suculenta é a sua, né? Mas primeiro, o que é uma suculenta? Isso aqui é uma suculenta, gente? Vou mostrar pra vocês. Isso é uma suculenta? O que vocês acham? É ou não? Ele tem um nome lindinho. É o meu Echinopterus pectinatus. É um cacto. É uma suculenta ou não? Kevin falou, já deixei de comprar suculentas em uma floricultura, pois estava muito feia e fiquei com medo de comprar e perder. Acontece mesmo. Floriculturas, gardens, a maioria não sabe. Deixa lá a suculenta no ambiente muito úmido, só querem vender rápido, né? E não se preocupam em cuidar mesmo das suculentas. Ó, a C, Diniz falou que acho que não, o Alan falou que sim, Felipe falou que não. O cacto é uma suculenta, sim. Ele é uma suculenta da família dos cactos, né? São suculentas que têm espinhos, mas é uma suculenta. Por quê? O que é uma suculenta? Qualquer planta que tem uma reserva de água maior. Ou seja, minha mãe falou, não, é um cacto. É um cacto. Todo cacto é suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto, entendeu? Tudo isso aqui é suculenta, porque eles têm reserva de água. Aqui dentro é cheio de água, porque eles aguentam um período de escassez de água maior, porque eles vêm de terras áridas, onde quase não tem chuva, então eles aguentam esses períodos longos, por isso eles têm uma alta reserva de água. Isso é uma suculenta. É que nós chamamos popularmente essas plantinhas de suculenta, mas qualquer planta que tenha reserva de água é uma suculenta. A calanchoe é uma suculenta, tem reserva de água também. A flor de maio é uma suculenta, considerada um cacto, tem reserva de água também. Entendeu? Todo cacto é uma suculenta, pois retém água em seu corpo. O Alan é um botânico. Eu amo esses meus seguidores que sabem tudo, gente. Ele é botânico, só não sabe disso aí. Exatamente, Então, se eu já sei que é uma suculenta, que ela tem uma reserva de água menor, eu já sei que ela precisa de menos regas, certo? Mas cada uma pode ter a quantidade de iluminação que pede um pouco diferente. Por isso que é importante saber o habitat natural.
A minha Echeveria, por exemplo, difícil pegar aqui. Essa daqui é da família Crassulaceae. É difícil falar, mas é uma das famílias que vem do México, do Nordeste. Ou seja, ela tá acostumada a ambientes quentes, de sol, desérticos mesmo. Então eu imagino já o quê? Que ela gosta de sol, né? Eu não vou deixar ela na sombra. Depois eu vou contar para vocês uma maneira mais fácil de saber. Mas se você quer ser um suculenteiro de verdade, você tem que saber a família, tem que saber o habitat natural, da onde ela vem. Chá de 2021, flor de café. Ah, obrigada! Muito obrigada. Sabendo de onde ela vem. Porque se você tem espécies completamente diferentes, por exemplo, conhecendo a família, sabendo de onde vem, você entende já onde ela deve ser colocada. Conforme você for avançando no mundo das suculentas, aí sim você pode começar a identificar essas espécies. Ok, eu sei que essas duas são Echeverias. Essas duas são Echeverias. Mas essa é a Pulidones, essa é a Ranione. São duas Echeverias da mesma família, mas aí eu já identifiquei a espécie. Aí é um passo a mais se você quer ser um suculenteiro de verdade, né? Mas para falar só de sol e sombra, isso é se você quiser se especializar, mas para falar só de sol e sombra, quando a gente compra uma suculenta, você sabendo pelo menos de onde ela vem, o nome dela já é o essencial. Oi, Rafa, seja bem-vinda, tudo bem, Rafa? Gabriela, tudo bem? Ó, tem algumas pessoas que estão solicitando para entrar na live. Sabe quando solicita para entrar na live? Vocês querem entrar mesmo ou clicaram sem querer? Falei. Senão eu chamo, hein? Vocês vão ter que falar. Tudo bem, Rafa? Bom, eu vou deixar um mapa para vocês depois no canal do Telegram sobre as famílias de suculentas, tá? Para vocês começarem a identificar o que é uma crassula, o que é uma aloe, tá? Famílias de suculentas para vocês começarem a entender um pouquinho mais sobre isso, ok? Depois eu deixo para vocês. Mas qual é a maneira mais fácil de identificar uma suculenta? Se eu não faço ideia do que é. Um aplicativo de identificação. Tem vários por aí. Vocês já usaram algum? Me conta aí se vocês já usaram. Antigamente, fazia no livro mesmo, né? Tem livros de paisagismo, jardinagem gigantescos, que você ia lá procurando pela folha, olhava a folha, olhava no livro, e aí ficava horas lá procurando até identificar a planta. Hoje tem aplicativos ótimos, né? É a maneira mais fácil. Tira uma foto da planta, tá lá no Garden, tira uma foto, já descobre qual é o nome dela. É o jeito mais fácil. Rafa usou e não gostou? Qual que você usou, Rafa? Eu tenho o PlantNet. Vou escrever aqui para vocês. Ele é muito bom, mas nenhum aplicativo escrevi o nome aí para vocês. Nenhum aplicativo é 100%, tá, gente? Às vezes ele erra, ele dá várias opções lá. Você é bom, deu um nome específico, geralmente é um nome científico. Vai lá no Google Imagens, joga e vê se é a sua planta mesmo, tá? Para não correr o risco de identificar errado. O Alan falou que o Google Lens é ótimo para buscar ID de suculentas e não precisa baixar. Olha, esse eu não conhecia. Google Lens. Vou anotar aqui para dar uma olhada. Depois eu passo para vocês. Se é bom, se não precisa baixar, até melhor, né? Na hora que tá comprando, já fica sabendo o nome da sua suculentinha. Eu tenho uma orelha de Shrek, acho que é esse o nome, e ela não cresce. Tá em vaso grande, tá em vaso pequeno, tá no sol, tá na sombra. Me conta, como é que tá a sua orelha de Shrek? É falta de alguma coisa. Falta de crescimento, tá faltando alguma coisa. Pode estar faltando luz, pode estar faltando água, pode estar faltando adubo, pode estar faltando espaço. Alguma coisa tá faltando que você tem que adaptar para ela começar a crescer. Me conta aí como está a sua orelha Shrek pra gente ver se identifica.
Então, eu já dei uma dica aí para vocês saberem o nome, o ID da suculenta de vocês. Mas eu conheço os meus seguidores. Né? Conheço os meus seguidores. Quantos de vocês vão entrar lá no Telegram e pegar o mapa de famílias de suculentas que eu vou deixar para vocês? Quantos de vocês vão baixar o aplicativo para identificar as suculentas? Semana passada eu passei a fonte de vários sites que eu uso para identificar plantas tóxicas. Quantos dos meus 3.000 seguidores por aí que eu tenho entraram no site para ver se a planta é tóxica antes de comprar? Eu conheço meus seguidores, eu sei quase ninguém, né? Só os que trabalham com isso, os que gostam mesmo disso. Então eu vou passar outra forma de identificar se é de sol ou sombra, que é um pouco mais fácil. Mas tem algumas falhas, tá? Mas de uma forma básica dá para salvar, que é pela cor, a cor e a forma da suculenta. Primeira coisa que eu vou falar são sobre essas suculentas, os cactos, certo? Deixa eu pegar outro aqui. Quase matei meu cacto. Os cactos. Se é cactus, tem espinho. Se é desse jeito, é de sol pleno. Já não tem discussão. Não deixe um cacto na sombra. Ele precisa pegar sol a maior parte do tempo. Os cactos, eles vêm do deserto, gente. Tem cacto no cerrado que pega chuva uma vez por ano. Que fica no sol do Nordeste, 40 graus. O Alan do Nordeste. Tem alguém de Fortaleza? Tinha alguém de Fortaleza, esqueci seu nome. Quem era de Fortaleza mesmo? Que sabe como é o sol do Nordeste. Imagina um cacto lá. Aí ele chega na sua casa e vai ficar na sombra. Ele não vai gostar, certo? Então, se é cacto, já não tem discussão, não precisa nem pensar, é sol, ok? Sol pleno. Não importa qual o cacto. Inclusive, eu fiz de propósito para mostrar para vocês como tratar, né, pragas e fungos. Esse aqui é meu cacto mandacaru. Ele não tem espinhos porque ele é vendido assim sem espinhos, mas é o mandacaru. Eu deixei ele dentro de casa por comprei ano passado, uns 5 meses, ele ficou aqui dentro de casa. Sem pegar sol. Tem luz, mas não pegava sol. Não sei se vai dar pra ver. Não sei se dá pra ver na câmera. Mas aqui, bem nas dobras dele, dá pra ver que ele tá bem branco. Não sei se dá pra ver. Aqui, que tá bem branco. Isso aqui é fungo. É oídio. Oídio é um fungo esbranquiçado que parece que tá pintado de branco mesmo. E é um fungo que aparece na sombra. Umidade e sombra vai aparecer oídio. E ele tá fungado, o meu cacto. Por quê? Ele ficou na sombra, né? Então agora eu vou mostrar pra vocês como tratar fungos, né? De uma forma natural sempre. Mas aconteceu por quê? Porque ele ficou dentro de casa. Então, cactos, ponham ele no sol. O cacto amendoim, ele é de sol pleno? Sim, ele é de sol pleno. Qualquer cacto é de sol pleno. Não existe cacto de dentro de casa, tá? Dentro de casa, o que eu quero dizer é na sombra, né? Se a sua casa bate sol dentro, tudo bem. Mas eles precisam de sol pelo menos 6 horas por dia. Tomem cuidado com as eufórbias, não são cactos. Eu tô falando? Vamos ver o que são eufórbias, gente. O Alan é fantástico. Eufórbias. Vocês querem que eu mostre pra você o que é uma eufórbia? Vou mostrar aqui. Essas aqui são eufórbias.
Elas têm espinho, mas são suculentas, tá? Ó, a coroa de Cristo é uma suculenta. É uma suculenta também. Tudo que tem reserva de água é suculenta. Essas são as eufórbias. O meu cacto amendoim fica na meia sombra. Deixa eu voltar aqui. Percebi que ele está meio marrom. Ele está meio marrom? Ele está estiolado? Cactos precisam de sol. Mas essa coloração marrom, às vezes é muito sol também. Ele não pega sol? Fala aí pra mim, Fê. Continuando, falando dos cactos. Suculentas com tom esbranquiçado. Qualquer suculenta, ó, que tenha um tom esbranquiçado ou um tom azulado, tá? Vocês estão vendo que elas são verdes, mas elas têm uma tonalidade branca, uma tonalidade azul, certo? Essas suculentas aqui são de sol pleno em abundância, igual cacto, ok? Deixem no sol a maior parte do tempo. A Fê, inclusive, mostrou uma echeveria dela que era bem clarinha, bem branquinha. Essa é de sol pleno sim, senão vocês vão ver que ela vai começar a estiolar e perder um pouco da tonalidade para ela ficar bem branquinha. Desse jeito, com a tonalidade total dela, ela precisa ficar no sol, ok? Pega o sol da manhã, ele mudou a cor. Meu cacto amendoim está ficando marrom. Deixo ele no sol só da manhã. Pode estar precisando de mais sol. Coloca um pouco mais no sol, tá? Sol um pouco mais forte. Às vezes é falta de sol. Pra ele ficar bem verdinho, bem na cor total dele. Para uma suculenta alcançar a tonalidade total dela com maior força, ela precisa de sol. Isso qualquer suculenta, qualquer cacto, hein? Ou tem muita pruína? Sim, pruína não tem nenhum aqui. Mas aquele pelinho, aquele pozinho que fica nas folhas. Eu não tenho nenhuma pra mostrar. Mas sabe aquela suculenta que você passa? Parece que tem um pozinho. Aquilo é pruína. Quando tem muita, é suculenta de sol também. Aquela suculenta bem que você passa o dedo, fica a marca do seu dedo. Ela é de sol pleno também, tá? Mas suculentas verdinhas fortes assim, ó, verdinha clara ou verde escuro, elas também são de sol pleno, mas elas toleram sombra. Essas duas aqui, elas são de sol, pode deixar no sol, mas elas não são tanto de sol como essa, que tem um tom mais esbranquiçado. Essa daqui não gosta de sombra. Se você deixar ela na sombra, ela vai sofrer, vai estiolar. Essa daqui já não. Se você deixar em um ambiente um pouco sem tanto sol, ela suporta, ela consegue se adaptar. Então, verdinho assim, verdinho claro, verdinho dessa maneira, elas aguentam sim a sombra. Agora, suculentas com tom, com cor, suculentas com cor, que não sejam verdes. Preciso de força agora. No caso da minha echeveria, ó, suculentas avermelhadas, pretas, essas cores escuras ou verdes também, mas que vocês vejam que tem, vê se dá pra ver, a pontinha é vermelha, a pontinha é bem avermelhadinha. Essas são suculentas também de sol pleno. Pode deixar no sol. Essa daqui, se eu deixar no sol pleno, ela vai ficar toda vermelha, toda vermelhinha. Então ela aguenta sim o sol pleno, mas se eu deixar ela na sombra, vai ficar verdinha assim, tá? Então é mais fácil identificar se uma suculenta é de sol ou sombra pela cor. Mas tem algumas falhas, por quê? A aloe juvena, por exemplo, ela é um verde claro. Eu falei pra vocês que suculentas verde claro são de sol, mas a da família das aloes, as aloes todas não gostam de sol. Se você deixar ela no sol, ela vai ficar marrom.
Como, por exemplo, o rabo de tatu, rabo de lagartixa, sabe aqueles que são assim, bem ásperos, parecem um cactinho. Essas suculentas não gostam de sol, elas são de sombras. Por isso que identificar se é de sol ou sombra pela cor tem algumas falhas. No caso do meu sedum também, que ele é verde, mas se eu colocar ele no sol ele vai ficar vermelhinho. Tem algumas falhas, mas de uma forma geral dá certo. Então se a suculenta é esbranquiçada, azulada, deixa ela no sol pleno. Cactus, sol pleno. Se ela for avermelhada, tiver uma cor, se ela for colorida, preta, também é sol pleno. Quais são suculentas que se adaptam a meia luz e sombra? Verdes claras, verdes um pouco mais claras, tá? Se for verde escuro, aí elas se adaptam mais à sombra, ok? Alguma dúvida até aqui? Eu vou fazer uma experiência aqui. Vou quebrar tudo, gente. Vai ser meio improvisado, mas... Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, pera. Vocês têm uma? Por favor, não passem o dedo nas suculentas. A pruína serve para proteger os fungos, exatamente. Às vezes parece um pozinho na suculenta. Você passa o dedo, aquilo é a proteção dela, tá? Não é para limpar a suculenta, não. Eu sempre falo para passar pano úmido nas plantas, nas folhagens. Suculenta nos passa pano úmido para não tirar essa proteção delas, tá? Eu tô passando o dedo aqui só para mostrar para vocês, mas eu não fico pegando as minhas suculentas, não. A minha Black Prince amou meia sombra. Posso deixar? O que é meia sombra? A gente vai ver agora. Se a sua meia sombra, ela pega um pouco de sol, ok. Pode deixar. Mas se a sua meia sombra, ela só tem luz, não tem raios solares, aí eu aproximaria ela um pouco mais do sol, sim. Porque queveres que tem essa coloração preta, avermelhada, elas precisam de sol. Elas ficam mais bonitas se elas estiverem no sol. Não quer dizer que ela vai morrer se ela estiver na sombra, mas ela fica mais bonita no sol. Hein? Isso mesmo, suculentas que não gostam de sol. As aloes não gostam, as aórtias, eu não tenho aórtia. Depois eu posso até mostrar aqui as imagens do que é uma aórtia, senêncios. Essas aí não gostam, geralmente essas que tem essa coloração verde escuro, né? Verde escuro, elas preferem ficar à sombra. Eu vou mostrar pra vocês o que é sombra agora. Deixa eu colocar. Vou derrubar alguma coisa. Esse aqui é o nosso sol. Improvisado, mas... tá bom, né? Imagina que aqui é o nosso sol e aqui tá a minha parede. Vê aí a câmera. Tá dando pra ver? Peraí. Tá ruim. Tô arrumando aqui. Peraí, gente. Acho que tá bom, tá bom. Tá dando pra ver? Esse é o nosso sol. Olha aqui. E aqui tem a parede com a nossa janela, certo? E aí eu tenho minhas plantas aqui. Tô falando de suculentas, tá? Os meus cactos. Vou pegar o cacto. Onde eu vou colocar os meus cactos? Aqui. Tá dando pra ver? Vou colocar os meus cactos aqui, onde eles têm luz pelo menos 6 horas por dia. Ou seja, o sol ele vai se movimentar aqui, ó. A terra vai girar, o sol vai embora, mas ó, meu cacto continua no sol, tá vendo? Ele tá recebendo a luz solar. Agora, se eu colocar meu cacto aqui dentro, perto da janela, aí meu marido tá mexendo na câmera aqui, não tá dando pra ver. Vocês estão vendo, gente? Pra lá. Aí.
Se eu colocar aqui o cacto, tá vendo aqui? Do lado da janela. Ele tá perto da janela, mas olha a luz onde tá. Ela tá aqui, ó. Ela não tá vindo no cacto. Ou seja, ele não tá pegando a luz solar suficiente. Então ele vai começar a estiolar. Estiolar é quando ele começa a crescer, aquele crescimento exagerado em direção à luz, porque ele quer sobreviver. Então aqui não é um bom lugar para ele. Então cactos ou do lado de fora de casa ou aqui, ó, na janela, pegando o sol o tempo todo. Suculentas de sol, a mesma coisa. Aqui do lado de fora, na janela ou no máximo aqui, ó. Tá dando pra ver? Dentro de casa, ó, ela já tá dentro de casa, teoricamente, né? O sol, ele passa pela janela, mas aqui ainda tem sol, ó. É um sol indireto, não é tão forte, mas tem sol. Se eu colocar ele mais pra cá, ele já não vai pegar sol. Mas e agora? O que são suculentas de sombra? Pega essa pra mim. Quer dizer que eu vou deixar ela no escuro? Não. Suculentas de sombra, elas ficariam... Tá grande, né? Suculentas de sombra ficariam aqui. Por quê? Os raios solares não chegam nela. Tá vendo que o raio solar tá até aqui, ó. Ó até onde a luz tá indo. Aqui já não tem mais raio solar, mas tem luz. Ó, não tá escuro. Ainda tem iluminação. Então ela tem a luz que ela precisa para fazer fotossíntese e tudo mais, mas não tem raios solares que podem queimar as folhas. Eu deixei a minha juvena um pouquinho lá fora e ela já começou a ficar amarronzada, tá vendo? Quando tá amarronzado, perdendo a coloração, isso quer dizer que é sol, raios solares demais. Então, quais são as zonas? Aqui, isso daqui, onde tá minha mão agora, ó, aqui, isso é sol pleno. Quando você ouve falar em suculentas de sol pleno, é aqui que elas têm que ficar, onde essa luz branca tá pegando, ó. Aqui já não é sol pleno, aqui é, tá vendo? Aqui é sol pleno, isso aqui é luz indireta. Tá vendo? Ainda está iluminado, ó. Ainda pega um pouquinho de raios solares, aquele sol da manhã. Isso é luz indireta, isso é sombra. Isso daqui é zona da morte. Coloca uma suculenta aqui, ó, onde ela não tem um pouquinho de luz solar, um pouquinho de iluminação, ela vai morrer. Ela não vai aguentar, ok? Então aqui, suculenta de sol pleno, aqui é a sombra. Tá vendo que a sombra, ela aguenta um pouquinho de raio solar, ó, mas muito pouco. Se for esse raio solar forte, vai queimar. Essa daqui é a zona da morte. Não coloque suculentas nessa zona, é proibido. Tem plantas que aguentam... Deixa eu voltar aqui. Tem plantas que aguentam sombra total, a ausência de raios solares, a ausência de luz. Algumas sim. Por exemplo, a espada de São Jorge, a zamioculca, aguenta. Suculentas, não. Elas precisam de luz. Deu pra entender bem, gente, o que é sombra, o que é sol pleno, o que é luz indireta? Porque às vezes a gente fala sombra, suculentas de sombra, as pessoas acham que é escuridão. Ah, vou colocar minha suculenta lá no banheiro, que não tem janela, e aí a suculenta começa a estiolar, começa a perder força, começa a murchar e pode, no fim, vai acabar morrendo. Né? Peraí, tem uma perguntinha aqui. Boa pergunta, Alan. Como fazer a rega na sombra? Mesma frequência daqui do sol? Não. Não tem um borrifador, hein? Vou mostrar pra vocês. Essa minha juvena fica na sombra, certo? Então, ela não pega luz solar. Ou seja, quando eu rego ela, a água fica aqui. Não vai evaporar tão rapidamente quanto essa que fica lá no sol pleno esturricada. Às vezes eu molho minhas plantas pela manhã. Eu molho ela de manhã, passa aquele horário do sol forte,
Quando chegar nas 5 horas da tarde, mais ou menos, a terra tá seca já. Aqui não, eu reguei, ela absorveu, começou a absorver a água, mas a terra ainda vai ficar úmida, porque não tem o sol forte aqui. Então a frequência de regas nunca vai ser igual. Aliás, nunca é igual para nenhuma planta, mesmo as que estão no sol, né? Primeira coisa que tem que fazer é enfiar o dedo na terra. Enfia mesmo, com vontade, para ver se a terra tá úmida. Ó, ela tá úmida porque eu reguei ontem as minhas plantas. Então, ela tá bem úmida. Eu não vou regar, certo? Ó, saiu terra no meu dedo, tá vendo? Isso quer dizer o quê? Que a terra tá úmida, tem água, então eu não vou regar. Agora essa daqui, também reguei ontem. Eu vou passar, a terra tá bem mais seca. Tá bem mais seca. Então, se a terra já está seca aqui, eu poderia regar. Eu não vou regar porque eu sei que aqui deve estar úmido ainda, porque eu reguei ontem, né? Mas a superfície já tá seca. Aqui a superfície não tá ainda. Então, a minha frequência de regas aqui é maior do que as minhas plantas que ficam dentro de casa. A quantidade de água também é diferente. Aqui eu rego, gente, eu viro o meu borrifador e deixo e rego até escorrer água por baixo. Sem dó. Suculenta é mito, tá? Que não gosta de água. Ela tem reserva de água. Regar sempre, regar em excesso faz mal. Mas não é que ela não gosta de água. Então eu rego até escorrer água por baixo, aí para. Essa daqui não, eu já rego com mais cuidado. Por quê? Eu sei, primeiro que eu não deixo escorrer porque vai molhar os móveis dentro de casa. Mas porque eu sei que ela vai demorar mais para conseguir absorver toda essa água e escoar a água. Então a frequência e a quantidade de água são diferentes e é bem menor, ok? Mas para não ter erro, põe o dedo na terra. Se você acha que só o dedo não é o suficiente, tem um palitinho. Eu tenho meus palitinhos aqui, ó. Eu testo com eles. Vai até lá ao fundo, ver se a terra tá seca antes de regar, ok? Eu coloco pedrinhas nos meus vasos e percebi que elas gostaram. Pode colocar, eu tenho algum problema. Pedrinha embaixo ou pedrinha em cima? Mas não importa, elas gostam tanto pedrinha embaixo quanto em cima. Embaixo porque elas vão ajudar na drenagem, né? A água vai passar, o excesso de água vai para as pedras e vai embora do vaso, não vai ficar aqui acumulado na raiz. As pedrinhas em cima são boas para manter a umidade e proteger a terra. Então, se você coloca pedrinhas em cima, é bom também, tá? Não tem problema não. Inclusive, no habitat natural delas, é uma floresta de suculentas, de cactos, você pode ver que elas estão aí nascendo na pedra, né? Ó, tá vendo meu cacto? Meu untia. Ele tá coberto de pedras. Tem pedra aqui e tem pedra embaixo também, tá? Então pode colocar. É até melhor. Aconselho sim. Tem algumas que eu não coloquei, mas posso colocar também, que não tem importância, tá? Por cima, mas por baixo, ali a camada de drenagem, aí sempre. Nunca coloque suculentas em cachepô sem furo, tá? Isso não é bom. Tem jardineiro para todo gosto, né? Tem gente que vai falar que não tem problema, que você rega, tira o excesso da água, mas é muito mais fácil você regar demais uma suculenta se ela não tem furo. Ó, esse, por exemplo, tá num cachepô, tá vendo? Mas o vaso dela tá aqui. Ela tem um vaso por dentro. Nunca plante direto no cachepô suculentas e cactos, porque não é muito bom, ok? Tem mais alguma pergunta? Quero fazer uma prática com vocês antes de encerrar nossa live. Vamos lá. Me falem uma espécie de suculenta, um nome de suculenta aí qualquer. Não preciso conhecer. Qualquer suculenta aí. Falem um nome pra mim. Quero ver se eles aprenderam direitinho.
Matei muitas suculentas por molhar demais. É a maior causa de morte de suculentas aí, é molhar demais. Porque se você tem muitas plantas, vamos pensar assim, eu tenho suculentas, mas eu tenho muito mais plantas, folhagens, flores, né? Se eu molhar, vou molhar minhas plantas. Se a minha rotina de regas fosse essa. Hoje é dia de molhar as plantas. Todo sábado eu molho minhas plantas. Aí eu vou, molho todas elas e as suculentas também. Aí no próximo sábado eu vou, molho todas as minhas plantas e as suculentas também. As plantas podem gostar disso, as suculentas pode ser que não. Então você acaba regando demais. Então é bom ter uma rotina de regas desse jeito que eu falei. Põe o dedo, todo dia você vai, separa 5 minutinhos para cuidar do seu jardim. Vai dar uma olhada nas suas plantas, põe o dedo. As que tiverem secas, rega. As que não estão, não rega. Não tem esse dia certo de regar. Que às vezes é certeiro que você vai regar demais. Principalmente as suculentas, né? Perly. Vamos lá, a Fernanda falou Perly. A orelha de Shrek. Qual que vocês querem aí? Fala aí o nome de uma suculenta que eu vou fazer um exercício com vocês para ver se vocês aprenderam direitinho. Mas estou sofrendo para cuidar da minha Perly. Ela é de sol pleno, é uma echeveria. A Perly, pode ver até a cor dela, que ela é bem branquinha. Não é bem branquinha, rosada? Sol pleno. Tudo que for coloridinho, esbranquiçado, precisa de sol. Sim, fica mais colorida no sol. Vocês querem a Perly? Não, a Perly já falei que é de sol, né? Fala em outra suculenta aí. Sem falar se é de sol ou sombra, qualquer uma. Uma que vocês não conheçam. Um nome de suculenta diferente. Orelha Shrek? Tá bom. Vou pegar aqui o celular. Ó, então agora a gente vai falar da orelha de Shrek, certo? Vocês escolheram aí essa suculenta. Eu procurei aqui, ó. Deixa eu mudar minha câmera. Orelha de Shrek, o habitat natural. Primeira coisa que eu vou ver, ela é do sul da África. Uma informação, guardem essa informação. Ela é do sul da África. Vamos ver a orelha de Shrek. Aí vamos ver fotos dela. Ela é verdinha, ó, tá vendo? Uma verde clara. Tem pontinhas assim avermelhadas. Essa não é a orelha de Shrek. Vou pegar essa foto aqui então. Essa é a orelha de Shrek. Segundo, só o que a gente viu. O habitat natural dela, ela é lá do sul da África. E essa é a cor dela. A gente tá vendo aqui que ela é verdinha e tem as pontinhas avermelhadas. Aonde vocês colocariam ela? Falem pra mim. Coloquem aí nos comentários. Vocês colocariam ela no sol pleno ou dentro de casa? Oi, Rô, do Tiquinho Verde, tudo bem? Falem pra mim, essa orelha de Shrek, vocês colocariam na sombra ou no sol? No sol, a Fernanda falou no sol. Quem mais? Todo mundo concorda com a Fê? Vocês colocariam essa no sol? Sol pleno. No sol, exatamente, ó.
Vocês aprenderam direitinho no sol, porque ela tem essa coloração verde e... Obrigada. E as pontinhas dela são avermelhadas. Lembra que eu falei, sempre que tem pontinhas avermelhadas, gente, é suculenta de sol pleno. Se eu deixar uma orelha de Shrek do lado de dentro, naquela zona lá que eu mostrei, a zona da morte, ela vai estiolar, ela vai ficar feia, ela vai perder a coloração forte dela. Então, é importante colocá-la no lugar ideal. Acho que vocês aprenderam direitinho, né? Mas, lembrando também da adaptação. Que nem vocês mesmos falaram. Eu comprei lá no Garden, ela tá acostumada com um tipo de ambiente. Quando ele vem pra minha casa, eu tenho que adaptá-lo. Não adianta eu comprar uma suculenta de sol pleno, como essa, que tava lá no Garden, numa luz indireta, na sombra, recebendo água toda hora, recebendo produto químico e tudo mais. Aí eu comprei e já joguei ela no sol pleno o dia inteiro. Ela vai sofrer também, mesmo ela sendo sol pleno. Então ela tem que passar por uma adaptação. Que é adaptação? Eu deixei ela dentro de casa, durante uma semana eu boto fora, no solzinho fraco da manhã, durante 1, 2 horas, põe pra dentro. Na outra semana, deixo por 3 horas, põe pra dentro. Na outra semana por 4 horas, 5 horas, até ela se acostumar, eu vejo que ela tá forte, saudável, aí sim eu vou deixar ela no sol pleno, tá? É importante passar por esse processo de adaptação. Nem a Fernanda falou aí, o sul da África é clima quente, ou seja, é muito quente, é muito sol, então eu já sei que a orelha de Shrek vai aguentar e prefere esse tipo de ambiente, de sol pleno, de um ambiente quente. Então, saber o habitat natural da sua suculenta, saber o nome dela, de onde veio e a cor, a coloração dela, não tem erro para você saber aonde colocá-la. Ó, eu tenho uma orelha de Shrek, tava lá fora, pedi pro meu marido pegar. Ela não tá muito bonita não, tá meio murchinha, porque faltou água. Eu deixei de regar alguns dias aí, mas ela tá se recuperando já, tava bem pior, viu? Tá vendo? Ó, ela é verdinha, bem verdinha, mas olha as pontinhas dela. Tá vendo? São avermelhadas. Dá pra ver? Ou seja, ela no sol alcança a coloração total dela, que fica bem vermelhinha, fica linda. Tá? Se eu deixar ela dentro de casa, ela não vai se adaptar, não vai ficar tão bonita assim. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Deu pra entender? Ficou mais claro? Ficou alguma dúvida? Alguma pergunta? Lembrando que eu vou deixar o mapa para vocês da família de suculentas lá no Telegram. E a live também vai ficar salva lá no Telegram, tá? Não vou deixar salva aqui no Instagram. Vai ficar lá no Telegram para quem quiser. Tá lá, é só me pedir que eu mando o link e vocês entram lá. Borrifa água oxigenada. Água oxigenada é bom pra umidade, né? Quando a planta sofreu muito com falta de água, a água oxigenada ajuda a manter essa umidade e a planta absorver mais rápido. É verdade. É que eu não tenho em casa mesmo, tô fazendo na raça. Mas é bom sim. Com cuidado, né, gente? Não rega com água oxigenada, que aí você vai matar a sua planta. É bem pouquinho mesmo. Então é isso, pessoal. Tem alguma pergunta? Se não tiver, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje sobre suculentas de sol ou sombra. Espero que tenha ficado mais claro. Obrigada a todo mundo aí, a audiência ótima. Pessoal que me acompanha, vocês sabem quanto vocês são importantes para mim. Gostei muito da live. Semana que vem eu vou estar de volta com outro tema. Não sei se vou falar de suculentas de novo, mas sempre que eu for falar sobre suculentas, eu vou pegar um tema específico para falar só disso com vocês. Ok? Se ficou alguma dúvida, pode mandar aí mensagem, que eu adoro conversar com vocês. Tá bom? Obrigada, amei a aula também. Também amei a aula, gente. Adoro conversar com vocês, ainda mais que tem suculenteiros aqui, né? Que sabem até mais que eu.
Adorei. Obrigada, gente, pela companhia. Vamos tirar um print? Eu sempre esqueço. Vamos tirar um print da live? Da nossa primeira reunião, hein? Reunião de Joaninha. Só tinha Joaninha aqui hoje. Vou pegar uma suculenta. Essa daqui, eu comprei. Essa é a minha Sedum Ouro. Eu comprei ela porque ela é difícil. E eu, ó, pra falar pra vocês como não existe dedo podre. Eu matei já várias dessas, mas eu comprei de novo porque eu não vou desistir, eu vou aprender a cuidar dela direitinho, entendeu? Vocês vão ver como minha Sedum Ouro vai ficar linda. Ó, vou mostrar ela pra tirar um print, hein? Pronto? Suculentas merece o mês das suculentas. Também acho, hein? Pensando nisso, quem sabe a próxima semana especial aí da Flor de Café não seja de suculentas. Acho que merece, né? Tema especial aí, eu vi que vocês gostam desse tema. Tem vários suculenteiros por aí. Obrigada, pessoal. Postem lá a live nos stories, quero ver as joaninhas aí. Eu vou repostar vocês, tá bom? Obrigada pela companhia, adorei a live. Semana que vem, mesmo horário. Vou deixar lá salvo no Telegram para quem quiser. Mesmo horário, 7h30. Mais uma reunião de joaninhas. Até a semana que vem, gente. Um beijo. Obrigada. Até mais.